Deixa eu ver aqui. Então, queridos irmãos, dando continuidade à nossa semana de oração, hoje o tema é conhecimento que mata. Porque esse tema seria ontem, vai estar sendo feito hoje, porque a irmã Otalinete, ela não quis negociar a mudança do tema e ela estava em viagem. Ela estava em viagem, mas hoje ela está conosco e vai falar para nós desse tema muito importante, conhecimento que mata. Irmã Otalinete, bom dia. Bom Seja dia, irmã Alexandra. Bom bem-vinda. dia a todas nossas irmãs e irmãos que estão aí. Bom Irmã, dia, eu Bom recebi dia. aqui negociar o tema. É. É bom interessante. dia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente tinha uma outra programação em Parauapebas e eu não me dei conta da data e deu muito em cima. Quando eu vi, eu não tinha como mudar porque o assunto de outro para a gente pesquisar assim seria muito corrido. Mas graças a Deus que deu certo aí a parceria com o irmão Nilson. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo, momento de oração, momento de nos conectarmos com Deus, não só na igreja local, mas na igreja online. Isso é muito bom, isso é muito interessante. A revista de oração pode ser lida entre a família, isso eu achei muito bom, que às vezes a gente não consegue levar todo mundo para a igreja, sempre alguém não quer ir ou não pode naquele momento. Mas um conselho que eu posso passar para as irmãs: faça as orações em casa com seus filhos, esposos, se tiver algum amigo, vizinho que queiram se juntar para orar. Estudar a revista é uma oportunidade maravilhosa, porque nós estamos vendo que a revista trazendo mensagem tocante aos nossos corações, trazendo também angústia, pavor em muitos irmãos, né, que às vezes a revista, a mensagem vem de encontro com a condição da pessoa, aí a pessoa reage ao contrário. A gente tem que ficar alegre, porque as mensagens estão vindo para nos ajudar, para nos moldar. Então, nós temos que não ficar chateado, nem com os irmãos que estão explicando a revista e nem com quem escreveu, né? Porque quem escreveu só fez uma compilação para diminuir o assunto. Isso é muito maravilhoso. Então, irmã, eu achei muito, muito importante esse tema, conhecimento que mata. Esse aqui me deu um choque. Como assim, um conhecimento que mata? E ao estudar, eu fiquei impressionada. Que como nós vimos aqui, o primeiro tema diz assim, é a crise no Éden. Nós percebemos que lá em Gênesis diz que quando Deus criou o mundo, ele colocou Adão e Eva e também criou o jardim do Éden e criou as duas árvores, né? As duas árvores do jardim, que era do conhecimento do bem e do mal, e tinha uma que ninguém poderia tocar. E achei interessante porque diz aqui, ó, no jardim do Éden, Deus plantou duas árvores especiais, cada uma com seu propósito único. A primeira era a árvore da vida com virtude curativa, uma fonte da juventude e da imortalidade. Já a segunda árvore, que consideraria o conhecimento do bem e do mal. Então, Eva comeu do fruto da segunda árvore, quando foi enganada pela serpente, que a levou a pensar que o fruto continha algo que lhe tornaria a ela e o marido tão sábio quanto Deus. Em vez de acreditar e confiar em Deus, ela desconfiou da sua bondade e deu valor às palavras de Satanás. Só um minuto aqui. Nós vemos hoje quantos cuidados de Deus que tem tido para conosco desde o jardim com os nossos primeiros pais. A curiosidade que a gente tem de saber as coisas que são proibidas é essa que traz o problema grave para nós, né? Então, se ele já tinha uma vida amável, já tinha um grande conhecimento de Deus, só de ser imortal era uma bênção muito grande para eles. Aí, quando a gente fala assim, ela foi enganada pela serpente, a gente lê aqui a palavra de Deus. E quando acontece algo com a gente mesmo, a gente fala, foi enganado pelo alguém, eu fiz algo porque alguém me indicou, porque alguém me falou. Mas a gente percebe que ao ir ao tentador, a gente vai com as próprias pernas,
né? A gente vai até Satanás com as próprias pernas. A curiosidade que nos leva até ele. Porque a curiosidade de Eva, que fez Satanás vir até ela. Aí a gente fala, foi enganado. Aí a gente percebe que, se a gente olhar a profundidade da palavra de Deus, nós não fomos enganados, porque Deus falou para ela o perigo, né? Então, quando a gente comete o erro, que foi mostrado, que nós não devemos praticar tal coisa, fazer algo que desagrada a Deus, e a gente faz, então nós não fomos enganados, porque o Deus já nos avisou. Então, nós caímos numa cilada porque queremos, muitas das vezes, né? Aqui o pai da mentira faz uma afirmação contradizendo diretamente a palavra expressa de Deus. Satanás garantiu a Eva que Deus a criou no estado imortal, sendo impossível que ela morresse. Além disso, ele disse a ela que Deus sabia que se ela e o marido comessem da árvore do conhecimento, sua sabedoria se iluminaria, e se expandiria e se enobreceria, e tornando-os igual ao Criador. Então, para ser igual ao Criador, não precisaria ela comer do fruto proibido. Ela precisaria só obedecer o que ele já tinha falado, né? Aí sim, ela se tornaria igual ao Criador. E aqui mais um ponto na frente diz: de modo pela primeira vez voltado a atenção para a parte externa do próprio corpo, depois que eles viram que tinham cometido o erro, eles começaram a ver o problema que eles trouxeram para si próprio. A gente percebe, irmão, que quando a gente está com Deus, a gente é uma pessoa livre, liberta, alegre, feliz, e tudo de bom a gente sente na vida da gente, mesmo que a gente passe provações, mas a gente sente o poder de Deus na vida da gente. Mas quando a gente comete pecado, a primeira coisa que vem, a gente fica com medo. Vem o medo, que Adão nem sabia o que era isso, né? Veio o medo, a frustração, o medo do futuro, e tudo isso veio na mente dele. Então, aquela alegria momentânea que veio, aí de repente desapareceu. Começaram a ver que não tinham mais não tinha mais a roupa, né? Porque a roupa deles era espiritual. E depois eles foram ver, irmão, igualzinho acontece com o pecado hoje, quando a gente comete. Primeira coisa que a gente faz quando comete um erro, não quer mais nem chegar perto do pastor e nem do obreiro. São as primeiras pessoas que o pecador não quer ver mais, o transgressor, quando ele cai em alguma tentação. Segundo, representando o anjo, não quer mais ver nenhum irmão, ele começa a fugir dos irmãos. E assim começa a corrida contra o bem, né? E aí ele começa a fugir de todo mundo e começa a se entregar inteiramente a mente a Satanás, aonde ele pode fazer o que bem ele entende, assim como ele fez com Adão, né? Com Adão e Eva. Diz aqui, agora uma nova inclinação se desenvolveu dentro dele, uma propensão para o mal se formou, ou seja, uma tendência que agora passou a escravizar. Eles haviam experimentado a nova realidade do pecado, alcançaram um novo conhecimento que os habilitou à prática do mal, a praticar o mal. Desse modo, Satanás manipulou Adão e Eva até o ponto de os fazer romper barreiras destrutivas de Deus. Daí em diante, teve início a educação aos pés do mestre da mentira, para encaminhá-los àquele conhecimento que Deus lhe havia negado, experimentar as consequências da transgressão. É impressionante que a gente percebe que tem duas pessoas que lidam com o nosso ser. Se a gente está obedecendo a Deus, nós temos uma corrida de liberdade, de saúde, de cura, de bênção, de alegria, mas se nós passamos para o outro lado, enganado com a ilusão que Satanás mostra para a gente vai ser dominada por ele. E o que acontece? Só distanciamento de Deus. Quando a gente percebe, irmãos, que muitas pessoas saíram da igreja, saíram da presença de Deus e estão realmente no estado depravado do mundanismo, a gente percebe que quem está dirigindo a mente dele é Satanás.
É por isso que é muito difícil quando a pessoa fala, quando um sai da igreja, é muito difícil ele voltar. Por que é difícil, irmã? Porque Satanás está ali dominando a mente dele, dirigindo os passos dele, manipulando a vida dele. Então, o que nós devemos fazer realmente é obedecer os mandados de Deus, que tal conhecimento, ele realmente nos leva à morte. Conhecimentos na grande área, tanto na área espiritual quanto da área material, ele também nos leva a nos afastar de Deus, porque começa a crescer o eu dentro de nós e aí acaba nos tirando da presença do Senhor. Os antediluvianos, outra pessoa, outra nação, né, outra raça de humanidade que Deus criou, separou, livrou, né, do dilúvio. Sabemos que antes eram pessoas que Deus criou com tanto carinho, pessoas grandes, gigantes, com força física, mental, espiritual, mas o que levou novamente a ser enganado? Satanás começou a usar sua mente para que o conhecimento que Deus colocou para eles não mais ficasse na adoração a Deus, mas sim começasse a adorar Satanás. Então, eles tiveram a ideia, né, de construir, eles tiveram a ideia de viver o momento deles, de ver o que mais ajudava a sua mente, o que mais brilhava na sua mente. A gente percebe aqui que Deus concedeu a eles, os antediluvianos, muitos ricos dons, mas eles usaram na generosidade divina para glorificar a si mesmo e a transformaram numa maldição ao focares a afeição nos dons em vez de no doador. Desses dons, por quererem expulsar Deus de seu conhecimento, logo passaram a negar a sua existência. Adorar a natureza em vez de Deus, Deus da natureza. Glorificaram o gênio humano, exaltava as obras das próprias mãos e ensinava os filhos a se prostrarem diante da imagem esculpida. Irmão, a gente vê isso novamente, né? A gente viu o que aconteceu no passado. Satanás continuou colocando na mente das pessoas conhecimentos errados. E até hoje a gente vê grandes multidões vivendo essa idolatria, né, das imagens esculpidas. Nós temos famílias que têm essa tendência. O que a gente pode fazer com isso? Orar, né? Para que a gente possa conseguir alcançar também essas mentes. E diz aqui também, se a mente nunca se elevar acima do nível humano, se não se erguer pela fé para contemplar infinita sabedoria e amor, a ser humano e se envolver numa constante e cada vez mais profunda queda, Deus concedeu o mandamento como regra de vida à humanidade, mas ela transgrediu sua lei. E o resultado surge em cada pecado concebido. A maldade humana era aberta ousada, as palavras pesoteadas e a justiça e os clamores dos oprimidos alcançaram o céu. A gente percebe que também hoje a mesma coisa que aconteceu com o povo antediluviano acontece hoje. A grande multidão transgredindo a lei de Deus, e a gente percebe que o clamor da transgressão da lei hoje está chegando também ao céu. Diz que o grande pecado cometido pelos antediluvianos depois, né, a poligamia, surgiu bem no início, contrariando a harmonia original. O Senhor deu uma esposa a Adão, mostrando sua ordem e seu respeito. No entanto, depois da queda, os homens escolheram dar asa aos próprios desejos pecaminosos. Assim, essa conduta levou ao rápido aumento do crime e da miséria. Já não se respeita mais o relacionamento matrimonial e os direitos de propriedade. Irmã, hoje o casamento ele virou uma coisa muito até sem graça, né? Um casa para lá, um separa para cá.
E a gente percebe também que a exploração desse conhecimento proibido é referente à sexualidade. Os homens começaram a ficar homem com homem, mulher com mulheres, não tem mais o respeito. Também começaram a ficar com os animais, além de matar os animais para se alimentar, e hoje também fazem uso dos animais. Tudo isso cheira mal ao nariz de Deus. Ele diz assim: Deus propôs destruir por meio de um dilúvio o povo poderoso de vida longa que havia corrompido os próprios caminhos perante ele. Então, por causa dessa transgressão, dessas coisas horríveis que o mundo viveu no passado, Deus se irou e trouxe sobre eles o dilúvio, né? E exceto se salvou somente Noé e sua família, que a gente sabe. E o que a gente sabe que como está o mundo também hoje na nossa geração? Do mesmo jeito, irmão, não tem nada a diferenciar. A gente percebe que ao estudar a palavra de Deus, a gente vê que ele está muito além ainda do povo antediluviano. O negócio está tão horrível, tão perigoso, que a gente vê assim e parece que está todo mundo muito bem acostumado com o que está acontecendo, né? E não buscam a Deus. E aqui Noé, quando viu essas coisas acontecendo, ele também cuidou de cuidar da sua própria família. É um conselho para nós. O mundo está a perecer e a gente precisa cuidar das nossas famílias, poder lutar para que possamos salvar as nossas famílias. Orientar, conversar, aconselhar, estudar, orar, entendeu? Para que Deus possa ter misericórdia da nossa família, assim como teve da família de Noé. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a Torre de Babel. Outra coisa, depois do dilúvio, o povo continuou, em vez de amar o Criador, mas continuaram a ter conhecimentos errôneos. Então, o que eles pensaram? Somos pessoas e vamos nos unir para que ninguém venha se espalhar. Somos uma nação, então vamos construir uma torre, né? Vamos fazer uma casa só para nós, vamos fazer a nossa comunidade para que ninguém se espalhe. Contra a mensagem de Deus, que tinha que fazer, o povo tinha que se multiplicar, encher a terra. Eles queriam ficar só no pequeno mundinho deles. E o que aconteceu? Com o seu trabalho que foram construindo e crescendo, e Deus mandou que o anjo viesse confundir a língua deles, para que essa obra não fosse para frente. Irmãos, e a gente percebe que continua do mesmo jeito hoje também. O mundo está do mesmo jeito. O conhecimento das pessoas, o conhecimento errado. E hoje continua também os homens não se entender mais. Eles estão justamente como estavam os antediluvianos, como estava o povo naquela época que construíram a Torre de Babel. E isso tudo traz o grande desagrado aos olhos de Deus. Aqui diz que esse último finalzinho aqui diz assim: desagrado de Deus partirem o topo da torre que caiu no chão, e esse vento fizeram os homens sentir que existia um Deus que governa no céu. Vemos que eles viram que o dilúvio para eles não foi só um desastre natural. A gente vê a mesma coisa hoje, o acontecimento da natureza, o desastre que a gente vê de grande destruição. Mas o que o homem diz? Não, isso é coisa da natureza. A natureza se encontra em desarmonia com si próprio. É porque o aquecimento global, é porque a Terra está muito cheia. Então, por isso está acontecendo isso. Tipo assim, estão botando culpa que a natureza está totalmente desequilibrada. Quer dizer que a natureza se desequilibrou. Assim como eles fizeram, o povo de Babel fizeram, assim hoje também está acontecendo. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós ouvimos, porque nós sabemos que muitos do nosso povo ainda se corrompe com coisa que ouve e pensa que o que as pessoas falam está de acordo com o que pode ser mesmo, e não é. A gente tem que concordar com o que a palavra de Deus faz. A gente fica observando, irmão, quando a gente faz algo de busca conhecimento entre nós. Aí nós percebemos aqui, rapidinho, saindo do assunto, nós fizemos aqui a prova do ENAI, teste de conhecimento.
E nós percebemos que quando os irmãos jogaram sobre o chip, a besta e tudo, muitos irmãos botaram o chip. E nós percebemos que a falta de conhecimento correto ainda está muito grande no meio do nosso povo. A gente não devemos permitir que Satanás dirija nossa mente, mas que nós possamos lutar, buscar na palavra de Deus conhecimentos corretos para que nós possamos ser salvos, né? Aqui também no deserto, quando o povo de Deus saiu do Egito, que viajou o período de 40 dias para o Egito, e Deus também cuidou do seu povo, libertou do Egito, levando com cuidado, cuidando de cada um, com todo o seu carinho, mas assim mesmo, eles ainda se corromperam. Desde que ao chegares no Monte Sinai, o Senhor concedeu a Moisés os mandamentos enquanto aguardava a volta de Moisés do alto do monte. Os israelitas ficaram inquietos e nervosos quanto ao porquê da tão longa espera do retorno de seu líder. Então decidiram interromper a jornada para a terra prometida e dar meia volta rumo ao Egito. Após essa decisão, resolveram moldar a imagem de um bezerro de ouro como sendo o Deus que os lideraria. E já que Arão, o irmão de Moisés, era a segunda na cadeia de comando, o povo exigiu que ele moldasse a imagem. Arão temeu pela própria segurança e, em vez de defender nobremente a honra de Deus, rendeu-se à exigência da multidão. Moldou um bezerro de ouro fundido com o objetivo de imitar os deuses egípcios. O povo então proclamou: estes são os deuses, o Israel que te tiraram da terra do Egito. Assim, basicamente, Arão permitiu esse insulto a Jeová. E como se não fosse suficiente, foi ainda mais longe. Ao ver a satisfação com que o povo recebeu esse Deus de ouro, ele ergueu um altar diante da imagem e anunciou: amanhã será festa ao Senhor. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente contamos com a liderança, porque muitas das vezes a multidão mesmo, a maioria, ela bota pressão em um erro e quer que o líder aceite. E se ele não for uma pessoa de oração, uma pessoa que vigia, que busca a Deus, ele é capaz de render aos erros, como se deu aqui Arão. A gente percebe que na igreja tem um ponto muito complicado para os líderes da nossa igreja hoje, né? Que são o matrimônio, o casamento. As pessoas sempre querem achar uma brecha para poder transgredir esse mandamento e sempre pede com que os líderes tomem iniciativa. Aqui uma vez teve uma pessoa que ela tinha um problema no casamento e ela diz: não, há muitos casamentos que eu acho que não foi Deus que fez, então os pastores deveriam abrir exceção para essas pessoas poderem casar de novo. Então o pastor disse: não, conta a palavra de Deus, pastor nenhum vai. Então a pessoa ficou chateada e disse que os líderes ficam pesando demais os mandamentos na costa dos membros, por isso teriam dificuldade, por isso que a igreja não crescia, e acabou falando coisas muito fortes, né? Mas a gente sabe que se a pessoa ceder, não, é verdade, vamos maneirar aqui, porque senão vamos perder os nossos membros. Mas vale mais obedecer a Deus, né, do que os homens. Então, esse é um ponto que sufoca, às vezes, os líderes da nossa igreja, mas que a gente possa estar buscando a Deus para eles continuarem firmes, para que todo mundo possa se conscientizar e ver que a palavra de Deus ela não muda. Então, os verdadeiros discípulos de Deus, o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro líder, ele não venha nunca mudar, mas sim permanecer a palavra de Deus, como assim diz o Senhor. Mais um parágrafo que diz aqui: prepararam um banquete que acabou
por levá-los ao conhecimento proibido, glutonaria na indecência e da diversão imprópria, o amor ao prazer e o disfarçou de uma aparência de piedade. A religião que agradava a multidão dos dias de Israel que permite ao homem se dedicar à gratificação egoísta, os sensuais, enquanto observa os ritos de adoração. Além disso, havia o dócil Arão, a qual decidiu, por desejo de não consagrados, enquanto ocupava um cargo de confiança na igreja, encorajando-os desse modo a pecar. Né? Então, se o líder ele não ter força, firmeza, ele também ajuda os seus membros a pecar. Mas aqui aparece uma pessoa que tinha pulso firme. Na parte mais intensa da celebração selvagem, desafiadora, Moisés chegou ao acampamento com as 2 tábuas de pedra e viu Israel adorando o bezerro de ouro. Aquela visão despertou nele uma intensa ira e que levou ao jogar as tábuas de pedra no chão, quebrando-as, e em seguida queimou a imagem no fogo e moeu e até virar pó, e dissolveu na água e fez o povo beber dela para demonstrar o total inutilidade do falso Deus e que estavam adorando. A tendência de aceitar o conhecimento da comunidade pelo pai da mentira se repete vez após vez. Nesse caso, o povo desprezou o Deus Todo-Poderoso e preferiu aceitar a ideia distorcida de que um Deus egípcio mudo, imóvel e que não passava de uma mera escultura fundida, tinha condições de levá-los de volta ao Egito. Podemos ver aqui que tal conhecimento acabou em destruição. Então, a gente percebe que mais um conhecimento que eles buscaram que não foi do agrado de Deus. Outro ponto, na vinda do Messias. A gente percebe que no período também que os judeus esperavam o Messias que foi prometido, o que eles fizeram? Desconheceram também a todos as possibilidades que tinha do Messias. Diz aqui, os hebreus eram um povo escolhido do Senhor. Entre eles era comum a esperança de que o Messias viesse para libertá-los da escravidão do poder romano. No entanto, o ritual do santuário é que revelou o verdadeiro propósito da missão do Salvador. A cada oferta de sacrifício apontava para o rito do Redentor. O Cordeiro Pascual e o serviço eram símbolo de Cristo. Ao contemplar esse ritual, querem que desejasse obter um verdadeiro conhecimento de Deus. Perceberiam que Jesus veio para salvar o seu povo do próprio pecado deles. A gente percebe também aqui que quando o povo judeu, eles buscavam que Jesus viesse libertar também das coisas aqui deste mundo, eles também caíram no desagrado de Deus por acreditar em outros sentidos. Somente os magos, né, que tinham o conhecimento de Deus, eles ficaram ligados o que estava acontecendo. E Jesus, quando veio, os povos judeus não o receberam e não o conheceram, porque eles não entenderam quando ele pregava no templo, que tinha o grande conhecimento, apesar de não ter passado pela escola dos rabinos, eles achavam que não era Jesus, né? E por isso eles acabaram se corrompendo. Jesus veio e ele vai voltar de novo e eles continuam esperando. Agora aqui o último, diz aqui hoje, como é que a gente vive, hoje como é que a gente vê as coisas também? Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Atualmente, a busca pelo conhecimento destrutivo está ainda mais difundida.
em sua misericórdia, Deus enviou as 3 mensagens angélicas para proclamar o eterno e as 3 mensagens angélicas para proclamar o evangelho eterno antes da vinda do grande dia do Senhor. Uma de suas mensagens especial é temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Né? Então, a gente percebe que a mensagem veio, a primeira mensagem angélica, e a gente percebe que o que está acontecendo conosco? Estamos deixando essas coisas, as verdadeiras mensagens de lado. A gente percebe que falta de entendimento, a falta de luz que nós temos hoje, porque não queremos conhecer as mensagens de Deus, que não botamos em prática, que não buscamos conhecimento, deixa muitos de nós ainda paralelo, né, à verdade. Diz aqui, os crimes que praticaram surgiu em suas verdadeiras luz. A transgressão do mandamento expresso de Deus assume um caráter mais claro. Adão criticou a tolice de Eva por ter andado sozinha e caiu no engano da serpente. Ambos estavam enganados a pensar que Deus, pelo fato de ter dado tudo para os fazer felizes, poderia desculpar sua desobediência por nutrir tão grande amor por eles, e que sua punição não seria tão terrível, afinal. E até hoje, agora, a gente vê que no dia de hoje, fala, não, mas Deus não é como as pessoas falam, Deus não é uma pessoa rancorosa, Deus tem amor, tem misericórdia, mas a gente percebe que mesmo com o homem que ele criou com suas próprias mãos, ele também teve a misericórdia, sim, mas ele não deixou de trazer a punição sobre a sua transgressão. É isso que nós devemos ter cuidado de tanto formalismo, tanto desmazelo com a palavra de Deus, com a tríplice mensagem angélica, né? Nós percebemos que uma delas que está no braço direito, como a reforma de saúde, essa é a mais relaxada no nosso meio, né? Nós precisamos ver que se nós teve uma reforma de saúde correta e completa, não vamos cair em tentação, porque a Eva, se ela não tivesse sido levada pela alimentação, talvez ela não teria sido iludida em cair em tentação. A gente percebe que tudo isso refere à alimentação. Então, se nós temos a mente hoje ainda corrompida, com tanto conhecimento que a gente tem, a gente não vê luz em nós, é porque estão precisando equilibrar uma do braço direito da mensagem, que é a reforma de saúde. Então, eu dei uma variada aqui. Então, hoje que a gente vê, nós percebemos isso, o que a gente tem que fazer? É colocar em dias o nosso aprendizado, os nossos conhecimentos. Vamos aqui para a conclusão, que ele diz assim, que vamos finalizar aqui, com o resumo de tudo que nós já falamos. Desde a época de Adão até agora, Satanás sempre está doutrinando tipos perversos de conhecimento para a humanidade, afirmando que você não morrerá, que você se tornará um Deus, que você é um Deus, que a natureza e que Deus é, né? E que o diabo não existe. A gente vê hoje a religião de hoje. Não, Deus está no vento, está na natureza, e vão criando Deus onde ele não está, né? Onde ele não é, que ele é o verdadeiro Deus, não é o vento. Mas e também que o diabo não existe. Isso é coisa da mente de cada pessoa, eles falam para a gente, né? Não, o diabo não existe. E a gente sabe que ele existe, e como ele foi cruel no passado, ele está sendo pior ainda. É incrível notar que muitas pessoas eruditas realmente acreditam em tudo isso. Você é propenso a aceitar a tal noção. Todos os que creram na mentira de Satanás receberão maiores ilusões. E se escolhemos o conhecimento que Satanás inventou, no final colheremos o resultado certo da destruição. Confirma Malaquias 4:1. Será triste ou retrospectiva naquele dia em que os homens
enfrentaram cara a cara a eternidade. A vida inteira surgiram perante eles exatamente como têm sido os prazeres, as riquezas e as honras seculares. Não perceberão não, tão importante assim. Os humanos finalmente verão que a justiça que tanto desprezaram é a única que tem valor. Verão que moldaram o próprio caráter de acordo com as enganosas seduções de Satanás. As vezes que escolheram estão carimbadas pela fidelidade ao primeiro grande apóstata. Por fim, verão o resultado das próprias escolhas, terão conhecimento do que significa transgredir os mandamentos de Deus. Contudo, em vez disso, o Senhor quer que o conheçamos pessoalmente. O salmista diz, no Salmo 34, verso 8, provai e veja que o Senhor é bom. Ele quer que adoremos somente o nosso Criador, que declara, não terás outro Deus diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Se fizermos isso, poderemos ter a vida eterna. Jesus explicou que a vida eterna é esta, que conheceis e conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. À medida que nosso conhecimento dele se aprofunda, podemos apreciar seu amor por nós e prestar-lhes nosso maior serviço. Um dia ele nos convidará a entrar pelos portões daquela grande cidade para nos oferecer o fruto da árvore da vida e nos conceder o verdadeiro conhecimento. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos redimidos de Deus, sobre todas as coisas, desde o menor até o maior. Está escrito o nome do Criador e em todos se manifesta a riqueza de seu poder. À medida que avançamos anos da eternidade, terão revelações mais profundas e ainda mais gloriosas acerca de Deus e de Cristo. Conforme conhecimento progride, o amor, a reverência, a felicidade também aumentam. Quanto mais os humanos aprendem de Deus, mais admirados ficarão com o caráter dele. Que o Senhor abençoe maravilhosamente você durante esta semana de oração. Amém. Amém. Irmãos, Amém.